Amém. Bom dia a todos e a todas. Graça e paz. Bom dia a você que está em casa também, participando pela internet, pela live. Que Deus possa também falar contigo. Vou te convidar a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos orar, nos preparando para a palavra. Vamos orar. Pai amado, nós somos gratos a Ti pela manhã, pela oportunidade de termos como igreja, como corpo de Cristo, de prestarmos culto a Ti. Te agradecemos pela vida, pelo Teu cuidado. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, Deus poderoso, Deus misericordioso, que tem estado conosco até aqui, Senhor. Reconhecemos a Tua presença nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, mas continua, Senhor, olhando para nós com um olhar generoso, com um olhar amoroso, como tem sido até então. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Amados, alguns domingos atrás, quando eu estive ministrando a palavra aqui, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, eu falei sobre, não sei quantos lembram, sobre não vou dizer perigo, mas existe a possibilidade de nós nos perdermos de Jesus Cristo no nosso ajuntamento, na nossa comunhão como igreja. Eu não sei quantos estavam aqui, mas foi sobre isso que eu preguei, usando o texto de quando a família de Jesus vai participar da Páscoa em Jerusalém. Jesus tem 12 anos e a família participa da Páscoa. Era uma festa, a maior festa da época de Jesus era a Páscoa. Todas as famílias iam para Jerusalém para participar da Páscoa. Havia uma multidão de pessoas em Jerusalém. E imaginemos como a gente sabe que o judeu é um povo festeiro, sempre foi na sua história. Então eles vão, e aí a família, depois de uma semana, retorna para a sua cidade e se esquece de Jesus, porque eles estavam tão envolvidos com a festa da Páscoa, com a celebração da Páscoa, que eles vão embora e se esquecem de Jesus, se esquecem do seu filho. E depois de um dia de caminhada, imaginem, depois de um dia de caminhada, cadê Jesus? E aí eles começam a procurar entre os companheiros de viagem, não acham Jesus, e depois de um dia indo, eles perdem mais um dia voltando para chegar em Jerusalém de novo, porque Jesus não estava com eles voltando, e perdem mais 3 dias atrás de Jesus. Jesus está no templo, porque o lugar, Jesus já tinha essa consciência, que o lugar onde Jesus deveria estar era no templo, porque ele já sabia qual era a missão dele. No entanto, os pais dele ainda não tinham essa noção e perderam não só a ida, perderam a volta para Jerusalém, mais 3 dias até acharem. Alguém falou: vamos no templo. Família, próximos de Jesus. Você imaginou você perder seu filho durante um dia? Você vai e volta e deixa o filho? Eu até comentei do filme Esqueceram de Mim, e parece que aconteceu isso com a família de Jesus. Então, existe o perigo, amados, de nós, na nossa comunhão, e não é o problema, não é a comunhão, mas é o sentido da comunhão. Por que a gente se ajunta? Porque às vezes é muita festa e a gente se esquece de que nós nos ajuntamos, mas é para glorificar, para cultuar o nosso Deus. Nós estamos muito mais preocupados com o ajuntamento, com a festa, com estarmos juntos, somos amigos, a gente começa a conversar, e às vezes a gente pode se perder de Jesus. Isso pode até soar um pouco, como assim, comunhão e tal, mas a gente tem que estar preocupado, porque o problema são as pessoas que participam da comunhão. Por que estão juntas? Essa deve ser a nossa pergunta. Porque às vezes a gente está se congregando por uma motivação errada. Eu posso estar aqui porque eu não tenho o que fazer domingo pela manhã. Eu posso estar aqui porque eu estou com um vazio existencial e eu preciso de amigos. Quer dizer, existem N possibilidades. Eu posso estar aqui porque já me falaram que
o Deus é o Deus que dá tudo, e aí eu peço, Ele faz para mim. Então, existem N possibilidades do motivo pelo qual nós nos congregamos. Então, eu falei isso há algum tempo atrás, e hoje eu vou falar uma coisa que parece muito antagônico, diferente, contrário àquilo que eu falei lá, porque quero compartilhar com vocês, e eu, como falei aqui na quinta-feira, na nossa reunião de oração, eu participei umas 3 semanas atrás, um mês atrás, de uma conferência sobre restauração de igrejas. E claro que me impactou, porque foram levantadas algumas coisas que são realidades do nosso meio hoje. E hoje eu quero falar, contrário até aquilo que eu falei, pode parecer antagônico, de que a igreja é essencial. Então, ao mesmo tempo que às vezes a congregação, o nosso ajuntamento pode ser prejudicial, porque eu posso me perder de Jesus na festa, a igreja de Jesus Cristo, ela é essencial. Percebam que há uma linha tênue entre a motivação pelo qual eu me congrego, existe essa linha tênue, a motivação pelo qual eu me congrego, mas também da necessidade que nós temos de viver como igreja. A linha, ela é muito tênue, e às vezes isso traz uma confusão na nossa cabeça, porque a gente pode estar querendo ou vivendo igreja com uma visão errada do que é ser igreja. Então, amados, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué. Deixa aberto lá, porque a gente vai ler daqui a pouco. Josué 24, versículos 14 e 15, que é um texto muito conhecido. Mas eu gostaria, antes de nós lermos o texto, fazer alguns comentários. Josué 24, versículos 14 e 15. Amados, nós estamos vivendo, agora ela está mais branda, a pandemia que nos pegou pelo caminho. E segundo os estudiosos, né, e ligados a estudiosos evangélicos, os estudos dizem que 1/3 das pessoas que eram frequentadoras de cultos, pelo menos uma vez por semana, 1/3 dessas pessoas deixaram de frequentar as igrejas, deixaram de participar de um culto semanal, 1/3 dos evangélicos, o que significa que esse número traduz em milhões de pessoas pelo mundo todo. Então, milhões de pessoas deixaram de participar de cultos por conta da pandemia. E a primeira coisa que isso já salta aos olhos, e é uma realidade, é que com esse afastamento, daí o tema dessa mensagem ser igreja é essencial, quando a gente se afastou por conta da pandemia, os nossos laços de relacionamento, eles se desfizeram, começaram a se desfazer. Por quê? Porque a gente não estava mais junto. Porque a gente não estava mais conversando, porque a nossa intimidade foi também ficando ao longo do caminho. Por quê? Porque nós nos afastamos uns dos outros. E isso é uma realidade. Então, já salta aos olhos esse sentimento de que o nosso afastamento por conta da pandemia trouxe esse esvaziamento dos nossos laços afetivos, e é uma realidade, e não é só na igreja. Há muitos relatos de relacionamentos familiares, porque as pessoas pararam de se encontrar, era tudo muito virtual, e isso a gente não recupera. O virtual não vai recuperar nunca o presencial, o contato, o tato, o estar junto. Então isso é uma primeira realidade que eu gostaria de trazer para os irmãos. O número de pessoas, isso é uma outra característica em relação à igreja, por isso que a igreja é essencial, porque existe uma ideia que eu creio ser um problema para nós, que muitas pessoas que se dizem cristãs, na verdade, são pessoas até que vêm no culto, mas que não têm uma vida cristã, que não se encontraram ainda com Jesus Cristo. E esse número de pessoas que se dizem
cristãs, e que eventualmente, uma vez ou hoje, aparecem na igreja, é um número muito maior do que aquelas que efetivamente têm uma vida cristã e uma vida no corpo de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muita gente diz que é cristã, mas participar do corpo de Cristo, participar da vida da igreja, isso não é uma realidade. E isso traz problemas para a igreja. Mas percebam que isso não foi a pandemia que fez isso. A pandemia só acelerou esse processo da gente reconhecer até essa situação, de que existem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que são poucos aqueles que têm uma vida cristã verdadeira e que estão engajadas no corpo de Cristo. Por isso é que são poucos os que trabalham, que participam da ceifa. São poucos os que contribuem com seu talento, com seu tempo, com seu dinheiro. São poucos. Muitos são os que dizem que são cristãos, mas poucos são aqueles que efetivamente participam da vida da igreja. E eu volto a falar, a igreja é essencial. Uma outra coisa que a Covid fez, que é uma coisa que às vezes a gente não percebe, amados, porque é muito sutil. E Satanás, ele tem usado muito de sutilezas para nos enganar. A Covid e a nossa separação, o fato de ficarmos isolados, ele acelerou uma tendência também de separação entre a minha fé pessoal e a minha fé congregacional. Todo mundo passou a achar, e tem achado ainda, que olha, basta a minha fé pessoal. Eu estou em casa, eu acesso a internet, eu vejo um culto, né, eu vejo um louvor que eu gosto. Então, acelerou esse processo que tem sido muito real nas nossas vidas, de que uma coisa é a minha fé pessoal e a outra coisa é a minha fé congregacional. E a pandemia e o nosso isolamento fez com que a gente exacerbasse, ou seja, entendesse como mais importante a minha fé pessoal. O que importa sou eu e o meu relacionamento com Deus. Não que não seja importante, é fundamental, mas não torna ineficaz ou também importante a nossa fé congregacional. É importante que o corpo esteja junto e caminhe junto. E a pandemia fez com que a gente entendesse que o que é importante é só o meu relacionamento com Deus e pronto, acabou. E isso tem uma outra coisa que eu acho que é importante. Pela internet, amados, se é uma coisa que tem acontecido, e eu acho que é difícil voltar à rotina. Eu reconheço, depois de um ano, quem faz, apesar do abrandamento da pandemia, nós estamos tendo muita dificuldade de retomar aquilo que a gente vivia no passado. Porque é difícil. E uma dificuldade, uma coisa que chegou também e atrapalha muito, é que, e aí volta ao que eu estava falando, a partir do momento que eu vivo só uma fé pessoal e eu busco tudo no virtual, na internet, eu ouço de tudo, amados. Todo tipo de doutrina. E isso tem sido um complicador para que as pessoas entendam, inclusive, a própria doutrina estabelecida, no nosso caso, na Igreja Missão e Vida. Porque você assiste tudo, e você compara tudo, e você questiona tudo. Por quê? Porque eu ouvi o pastor tal que falou tal coisa, e não é assim na minha igreja. Então isso também traz um problema de compreensão, de entendimento, de participação, de vida como corpo de Cristo. Por quê? Porque eu estou tendo acesso a um monte de coisas, a um monte de doutrinas. E isso tem dificultado o retorno à nossa rotina como igreja, porque as pessoas estão vendo de tudo. Então, amados, a gente tem que entender que quando a gente se reúne, mesmo que seja uma vez por semana, e a gente sabe que é pouco, mas é fundamental para a nossa unidade. Nós temos que voltar a procurar a unidade. E agora que a pandemia está ficando mais branda, não há justificativa de você não fazer
dentro daquilo tudo que está preconizado, você não participar também da vida comunitária. Igreja é essencial. Não dá mais para a gente ficar só no virtual. É lógico que a gente tem muitos motivos para não vir à igreja. Se a gente for levando, amados, é difícil, é difícil porque a gente, como ser humano, a gente coloca um monte de barreira. Tem muita gente que não vem na igreja agora, domingo de manhã, por exemplo. Por quê? Quando era noite, tinha os problemas da noite. Agora de manhã, tem problema. Mas eu vou ter que acordar cedo. Eu vou ter que tomar o café 7 horas da manhã, para poder estar às 9 na igreja. Então a desculpa é, eu vou ter que acordar cedo. Outros falam assim, não quero isso, sabe por quê? Porque ir domingo para a igreja, eu tenho que botar um outro tipo de roupa, não é aquilo que eu uso durante a semana, eu tenho que me arrumar para ir para a igreja. E aí já não vem, por quê? Por causa da vestimenta. Porque tem que se vestir para ir para a igreja. Mas é uma desculpa, é real, amados. Eu não estou falando da boca para fora, não é real. Vai me dar trabalho. Outra, eu tenho que sair de casa, tenho que me deslocar, e eu moro longe. E aí eu já não posso ir pela distância. Percebam que argumentos a gente tem. Eu vou na igreja, mas tem a irmãzinha que ora mais alto e eu não gosto. Porque eu fui acostumado a orar silenciosamente. Então eu já não vou porque o fulano me incomoda. A criança fica correndo para lá e para cá, fica fazendo barulho, fica fazendo chorando. Então eu já não quero ir na igreja por conta dessa movimentação, por causa do barulho que existe na igreja. Eu não quero ir na igreja porque o louvor, porque as vozes são desafinadas. E eu tenho um pouco mais de ouvido, então eu não gosto, por quê? Porque o louvor está desafinado. Porque as músicas não são do meu agrado. E eu não estou dizendo que a gente não tem que tomar cuidado com essas coisas, sim, mas percebam, a gente estabelece um monte de barreira para não vir à igreja. Então, motivos para a gente não vir à igreja são vários, mas eu continuo e eu quero afirmar de que igreja é essencial. E para que você possa entender isso, eu estabeleci como rota a ser seguida 4 perguntas que eu quero compartilhar com os irmãos, para que a gente possa entender então, e você não precisa concordar comigo, de que a igreja é essencial. A primeira pergunta seria: existe um futuro para a igreja? Existe um futuro para a igreja? Sim ou não, amados? Sim, sim. Existe um futuro para a igreja, e a gente vai ver por quê. A segunda pergunta é a seguinte: a igreja virtual é o futuro da igreja? Sim ou não, amados? Não, a igreja virtual não é o futuro da igreja. E nós também ver por quê. A terceira pergunta seria: o que é igreja? Essa é uma pergunta interessante. Porque dependendo do seu estágio, do seu momento de vida com Deus, as respostas são diferentes, sabia? Desse entendimento do que é igreja. E a quarta é: qual o papel da igreja? Qual o papel da igreja? Mas você sabe qual é o papel da igreja? Não estou falando da missão e vida exclusivamente. Eu estou falando do papel da igreja de Jesus Cristo espalhada pelo mundo. Você sabe qual é? Você sabe qual é o papel? E eu gostaria inclusive de começar então essa explanação por essa última pergunta: qual é o papel da igreja, amado? E aí nós vamos ler então, vamos ao texto então, de Josué, para responder, começar pela última pergunta: qual o papel da igreja? Na minha versão diz assim, Josué 24, versículos 14 e 15, diz assim: agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é Josué falando no final da vida dele,
Eu reli o livro de Josué essa semana, um homem que foi escolhido por Deus para suceder a Moisés, e foi muito usado por Deus. Foi um homem guerreiro também, muitas lutas, muitas conquistas, muitas batalhas e muitas vitórias. Deus esteve com ele. E ele está chegando no final da vida, então ele fala que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. E aí, vire a página, versículo 18. E diz assim, na minha versão, versículo 18 de Josué 24. E Yahvé pessoalmente expulsou de diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Percebam, Josué fala para o povo: olha, não sei, sirvam, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham a quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo fala assim: olha, nós vimos o que Deus fez por nós, e nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Percebam, Josué ainda está vivo, no final da vida dele. O povo viveu muitas situações com Deus os ajudando, e aí o povo fala que eles também serviriam a Yahvé. Agora, mude suas... Pule alguma... Eu acho que vai falhar o microfone, não sei, vamos ver. E aí vá para Juízes. Percebam, amados, aqui Josué ainda está vivo, né? Ele viveu isso tudo com o povo experimentou todas aquelas situações que nós já vimos. O povo foi abençoado por Deus. E aí, logo depois, você passou algumas folhas, nós temos tempo dos Juízes agora. E aí diz assim: Josué, filho de Num, servo de Yahvé, o Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Juízes 2, 8, 9 e 10. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunido seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Percebam, amados? E aí para mim vem a primeira, respondendo a última pergunta: qual o papel da igreja? Para mim, amados, existem várias, e a gente vai ver coisas básicas que são determinações para a igreja, mas para mim ficou muito marcado esse texto. De uma geração para outra, acabou uma geração, a seguinte se esqueceu do que Deus havia feito pelo povo. E eu creio que é fundamental, como papel da igreja, é sempre trazer à memória aquilo que foi feito, porque nós temos uma responsabilidade por essa geração na qual nós estamos fazendo parte, mas também das gerações futuras. E aí falamos dos nossos filhos, dos nossos netos, porque serão a geração futura da igreja. E há um perigo real que ronda, porque Satanás está ao nosso redor, como leão para nos devorar. E aí eu fico pensando, qual é o papel da igreja? Então, para mim, o papel principal da igreja é manter viva a memória daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Porque percebam que de uma geração para outra, lembre-se que uma geração falou assim: olha, José tinha falado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo falou, nós também serviremos ao Senhor. Nós reconhecemos como Deus, reconhecemos tudo aquilo que Ele fez, mas na geração seguinte, eles se esqueceram do que Deus havia feito e se afastaram das coisas de Deus e foram adorar aos Balaíns. Percebam o perigo e percebam a necessidade e como é fundamental o papel da igreja
dentre outros, mas para mim esse é o fundamental. Trazer à memória, manter vivo aquilo que Deus fez, faz e vai continuar fazendo pelo seu povo, por aquelas pessoas que o reconhecem como Senhor e Salvador. Há uma responsabilidade da igreja nesse sentido, de manter viva a memória, para que as gerações futuras não se percam, porque, como está relatado na Bíblia, existe sempre a possibilidade das pessoas esquecerem do que foi feito. Então, para mim, esse é o fundamental, mas há outras que eu acho que são importantes. O papel da igreja, percebam, Mateus 5, 13 e 14, todo mundo conhece, não precisa abrir, depois você abre na sua casa, Mateus 5, 13 e 14, quem for mais hábil aí, então é rapidinho, diz assim, qual o papel da igreja? O papel da igreja é ser sal e luz, o que está escrito lá em Mateus 5, 13 e 14, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, sal e luz, dá o tempero necessário para esse mundo. Nós precisamos fazer isso, influenciar, transformar, dar um tempero diferente para esse mundo. Precisamos ser o sal e precisamos ser a luz, mostrar qual o caminho a ser seguido. E aí, voltando à questão da igreja, percebam, e vamos ler outro, depois eu falo sobre isso. Mateus 16, 15. Marcos 16, 15, perdão. Marcos 16, 15 diz assim: pregar o evangelho a toda criatura. Papel da igreja. Pregar o evangelho. E lhes ordenou: enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Papel da igreja. Pregar o evangelho. Por onde você for, pregar o evangelho. Papel da igreja. Outra coisa, Mateus 28, 19 diz assim: fazer discípulos pelo mundo. Na minha versão está escrito: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra, preste atenção, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Pregar a palavra, fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Papel da igreja: ser sal e luz, pregar o evangelho, fazer discípulos e, para mim, o mais importante, manter viva a memória daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Jesus fez por nós. Agora percebam, e daí a importância da igreja, os textos não foram escritos no singular, amados. Ele não fala você vai ser sal e luz, ele fala vós, plural. Significa que não é uma pessoa, que a gente não faz isso sozinho, significa que a gente faz isso coletivamente como corpo de Cristo, como igreja de Jesus Cristo nesse mundo. Por isso que a igreja é essencial. Percebo que todos os textos foram escritos no plural, não é individual, amados. Igreja é essencial, precisamos estar juntos para cumprir o papel que foi destinado à igreja. E para mim, o que me marcou muito quando eu ouvi o pregador, o preletor falar sobre essa necessidade de manter viva a memória, porque é muito fácil nós nos esquecermos daquilo que Deus fez por nós. E às vezes, uma geração está debaixo da vontade de Deus, a geração seguinte já não está debaixo da vontade de Deus. Isso tem sido uma realidade nas nossas vidas. Quantas e quantas famílias, a começar pela minha, nós tivemos gerações perdidas, porque se afastaram de Deus. Então a gente deve ter muito cuidado em relação a isso. E aí a gente passa então para a segunda, que seria a primeira pergunta: existe futuro para a igreja? Sim, existe futuro para a igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela vai viver para sempre. Independente de mim, independente de você, a igreja vai triunfar. Agora percebam que se eu me disponho a ser igreja de Jesus Cristo, duas coisas são fundamentais. Eu preciso aprender a perdoar, e eu preciso aprender a ser tolerante, amados. Se nós não aprendermos, se a gente não permitir que o Espírito Santo transforme as nossas vidas, as nossas mentes e o nosso coração, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca, porque a gente não vai conseguir ser igreja de Jesus Cristo, e a gente não consegue cumprir o papel para aquilo que a igreja foi
convocada. Duas coisas são fundamentais: perdoar e ser tolerante. Eu preciso fazer isso, porque senão não há como caminhar juntos se a gente não for um povo perdoador e um povo tolerante, amados. Eu preciso fazer isso. E isso exige de nós o entendimento de que eu preciso me desarmar. Porque muitas e muitas vezes a gente também vem para a igreja ou vive a igreja e a gente já vem armado. Qualquer coisa me incomoda. Qualquer coisa eu preciso responder. Nada eu posso falar assim, ok, outra hora a gente conversa, outra hora a gente vai bater um papo, eu vou orar. Não, é tudo ali, ó, na lata. Toma lá, dá cá. É olho por olho, dente por dente. A gente tem vivido muito assim em nossas igrejas. Por quê? Porque a gente não está se desarmando e deixando o Espírito Santo realmente fazer aquilo que ele precisa fazer. Nos tornar um povo perdoador, principalmente, eu creio, na própria congregação, e ser tolerantes uns com os outros. Nós vivemos dias difíceis porque nós estamos muito intolerantes. A gente só aceita aquilo que a gente gosta. Do contrário, é briga. E a gente acaba se afastando, porque a gente não aceita contraditório. Eu tenho a razão e pronto. O meu irmão não pode ter a razão. Eu não posso ficar por baixo, porque eu tenho a razão. Eu tenho a verdade. E isso tem nos afastado. Amados, Deus não nos convida para a igreja porque a igreja é um lugar agradável. Não é por isso que Deus nos convida. Não é um lugar onde você vai fazer amizade. Claro que a gente faz amizade, mas não é esse o sentido principal. Não é porque aqui é agradável, é confortável, tem o ar-condicionado e eu fico um tempo com os meus amigos, com os meus amados, com os meus afins. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para nós fazermos parte de uma família que ela é espiritual. Você entendeu o que eu estou falando? Não é no natural, porque às vezes no natural a gente tem nas nossas diferenças, porque nós somos diferentes, mas Deus nos convida para fazer parte de uma família que é espiritual. Eu não venho aqui porque é agradável, eu venho aqui porque é a casa do Senhor, porque aqui eu presto culto a Ele. E porque aqui a gente se junta porque nós somos uma família espiritual. Amados, nós vimos a casa do Senhor porque não é o melhor lugar. Talvez a gente não quisesse estar aqui, nem quisesse. Porque raramente é aquilo que a gente imagina. Porque cada um tem um modelo de igreja. Então, a gente quando vem à casa do Senhor, quando a gente vem à igreja, não é porque a gente vai ser contemplado totalmente. Por quê? Porque não é às vezes como a gente imagina. Raramente às vezes é como a gente imagina. Porque a gente sempre tem não é a cor que eu quero, não é o louvor que eu quero, como eu já falei aqui. Mas é o lugar onde a gente precisa estar. Percebam. Não é o melhor lugar, talvez para você, por quê? Porque você podia estar em casa dormindo, no ar-condicionado. Mas é o lugar onde você precisa estar. E esse entendimento a gente precisa ter. Talvez não seja a igreja que eu sonhe. Talvez não seja, amados. Mas é a igreja onde eu preciso estar. Porque ali eu vou encontrar a minha vida espiritual. Então, amados, a igreja, sim, existe futuro para a igreja. Existe. Porque faz parte. Amado, Jesus Cristo, Ele não fundou o cristianismo, Ele fundou uma reunião. Jesus Cristo não fez isso. Essas coisas aconteceram posteriores à vida de Jesus Cristo. Mas percebam que Ele nunca fez nada sozinho. Por isso que a igreja é importante. Porque todos os textos estão no plural. Porque Ele fala assim: vocês querem me seguir? Sigam-me e peguem a sua cruz. Ou seja, Ele convida a participação. Tome a sua cruz e siga-me. Ele não falou assim, só tome a sua cruz e vá para... Siga-me. Ele está chamando para estar junto dele.
Igreja é congregação, igreja é estar junto, é caminhar junto. Sempre foi assim desde Jesus Cristo. Por isso que ele chama logo os 12. Ele não precisava dos 12. Ele era o Filho de Deus. Ele podia, como a palavra fala, fazer as pedras clamarem, falarem. Podia. Mas ele chama pessoas para estarem do lado dele. Por isso que é importante a igreja, de nós estarmos juntos caminhando. Foi assim desde sempre, desde Jesus Cristo. Por isso que a igreja vai sobreviver, ela vai viver até o final dos tempos. Agora, a outra pergunta seria, e a igreja virtual? Ela é o futuro da igreja? Não, ela não é o futuro da igreja, amados. Eu não creio nisso. Eu não creio que a gente vá de uma maneira, assim, de uma maneira quase como totalidade, as pessoas abandonarem o presencial para ir para o virtual. Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas vão acabar voltando pela necessidade que tem de estarem juntas de outras pessoas. Eu creio nisso. É difícil? Tem sido difícil? Sim, mas eu creio nisso. Porque nós precisamos desse contato uns com os outros. Agora, perceba, a gente não tem certeza nem de quantas pessoas aparecem no culto. Você tem certeza quantas pessoas vão vir domingo que vem? Nós tínhamos certeza de quantas pessoas estariam aqui hoje? Não, a gente não tem. A liderança não tem. As lideranças não têm essa certeza de quantos vão aparecer no culto. E por isso também elas não sabem de quantas pessoas vão voltar para a igreja. Uma interrogação, a gente não sabe. Quantos vão voltar? Não sei, porque a gente não sabe nem quem vem. Quem está vindo hoje? Então como é que a gente vai saber quantos vão voltar? Esse é um grande dilema que a gente tem que estar atento. Porque a gente não sabe quantos estão vindo e não sabe nem quantos vão voltar. Esse é uma dificuldade, esse é um problema. Agora, que na verdade o virtual tem nos esfriado, tem. E cada vez a gente vai ficando mais frio. Até porque nós somos cada vez mais acomodados. E cada vez mais a inteligência, o avanço tecnológico nos faz cada vez ficar mais acomodados, amados. Eu tenho 65 anos. Na minha época, eu não sei quantos conheceram aqui. Minha época era da Voz de Ouro. Quem conheceu aqui Voz de Ouro? Sabe o que eu estou falando de Voz de Ouro? Não. Era uma Philco, uma Samsung de hoje. Na minha época ela chamava Voz de Ouro. Eram as eletrolas, vitrolas que a gente usava, rádio, Voz de Ouro. E você tinha que ir lá, e pelo menos esse movimento você fazia, né, de ir lá, ligar a televisão. Hoje em dia a gente não faz mais nada. Hoje os carros estão dirigindo sozinhos, você aperta lá, ele estaciona para você. Eu vou querer levantar da cama, vou querer sair de casa. Não, eu faço tudo em casa. Então o virtual, a tecnologia tem feito a gente ficar mais acomodado. Daí a dificuldade até da gente voltar para o presencial, porque está tudo muito fácil. Mas eu acredito que isso vai permanecer, a necessidade de pessoas estarem juntas, nada disso vai nos afastar, apesar de toda a tecnologia. E eu gostaria assim de que nós entendêssemos, né, que nós até os nossos interesses, nossos próprios interesses. Sim, é legítimo. É legítimo. Mas entendam que o Evangelho não é no singular. Não é pessoal. Não é umbilical. O Evangelho, ele é o nós. É o compartilhar. É o viver em comunhão. Então, mesmo que eu tenha coisas importantes que são importantes para mim, eu devo levar em consideração o coletivo, mesmo sabendo que tem coisas importantes para mim pessoalmente, mas eu tenho que levar em consideração que o mais importante é o que a minha família espiritual está buscando. E às vezes eu tenho que me deixar aquilo que é importante para mim em segundo plano, para que a gente possa então caminhar e avançar como corpo de Cristo. O virtual normalmente faz com que a gente fique muito egoísta. É tudo muito pessoal. É
tudo muito pessoal. Você assiste as coisas no celular, assiste as coisas no seu iPad, nem é coletivo, não é nem na família, às vezes não é nem a família, é cada um individualmente, cada um tem o seu e cada um está vendo uma coisa. Cada vez nós estamos mais individuais, isso passa a ser um problema. E aí, para terminar, amados, é importante que saiba que a igreja, ela tem muitas características. O que é a igreja, amados? E aí duas coisas são interessantes que eu até já falei. Pregação e pessoa. Isso é igreja. Palavra e pessoas. Por quê? Porque a gente precisa da palavra para crescer. A gente precisa da palavra para aprender. A gente precisa da palavra para entender. Eu ouvi o pastor falando nesse dia que as igrejas, elas estão muito assim. Você pergunta coisas básicas que as pessoas não sabem e elas se dizem cristãs. Mas você pergunta sobre o pecado, ela não sabe Adão, não sabe nada. Mas se dizem cristãs. E até frequentam, às vezes, os cultos, os domingos. Então, é fundamental palavra. Queremos ser igreja, a gente tem que buscar palavra. Estar centrados na palavra. Mas só a palavra basta? Não. Eu preciso de pessoas. Porque existe a palavra, né, que a gente chama palavras do Evangelho. Mas nós temos uma sociedade do Evangelho. Na medida que nós nos reunimos, nós passamos a ser uma sociedade do Evangelho. Porque a gente comunga da mesma ideia de viver o Evangelho. Então, se eu tenho palavras que são do Evangelho, que a gente procura na Bíblia, nós precisamos, através da palavra também, nos tornarmos uma sociedade do Evangelho. E isso não é individual, isso é coletivo. É uma coletividade do Evangelho. Por isso que a gente não pode viver no virtual. Por isso que a gente não pode viver isolado. Por isso que a gente não pode viver no eu. Eu tenho que viver no nós, o Evangelho. Porque é palavra e pessoas. Essas coisas não são dicotomizadas, não são separadas, elas vivem juntos, palavra e pessoa. Foi assim desde o tempo de Jesus Cristo. E assim nós devemos viver. A igreja, ela é um grupo de pessoas, isso aqui também é importante, esse entendimento. A igreja é um grupo de pessoas que sabem, que reconhecem que foram amadas por Jesus Cristo. E a partir desse entendimento, e só a partir desse entendimento, de que foram amadas por Jesus Cristo, e por isso são salvas, só a partir desse entendimento, eu posso então amar o meu próximo, amar a pessoa que está comigo na própria comunidade. Sem isso, nós vamos continuar sendo intolerantes uns com os outros. Eu preciso entender que eu fui amado. E a partir do momento que eu sou amado e sou salvo, em nome de Jesus Cristo, eu começo então a amar o meu próximo, aquele que está do meu lado. Nós somos um grupo que precisa entender que nós fomos amados primeiro, para que a gente possa amar verdadeiramente o outro. E algumas passagens mostram muito bem o que é a igreja, eu encerro por aqui. Mateus 4,17 diz que nela, na igreja, o reino de Deus está próximo, porque diz assim, Mateus 4,17, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A igreja, através de Jesus Cristo, começa então a mostrar, a trazer para esse mundo algumas coisas que são fundamentais. É o reino que está chegando e a igreja faz parte da implantação desse reino aqui na terra. Em Mateus 6,10 diz assim, a vontade de Deus, e esse é o ponto, é feita tanto nos céus como na terra, amados. Olha o que está escrito lá em Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a igreja, através também de Jesus Cristo, e que nos ensina
de que a vontade de Deus ela é feita aqui na terra, e aí a igreja entra nessa história, assim na terra como nos céus. A igreja participando disso. Depois, lá em Mateus 6,20, fala assim, que a igreja, ela deve armazenar tesouros nos céus. A igreja está aqui também para ajudar as pessoas a armazenarem tesouros nos céus. Diz assim na minha versão: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. É a igreja que faz isso. Então ela nos ajuda, a igreja, a armazenarmos tesouros nos céus e não na terra. Nós somos diferentes, nós temos ideias diferentes, nós temos conceitos diferentes, uma vida diferente. Veja lá o que está escrito em Mateus 18:19. E aí é claro, para a igreja, falando da igreja. Da mesma maneira, Mateus 16:18-19. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Darei a ti as chaves do reino. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Olha a importância da igreja. O que ela liga na terra, liga no céu. O que desliga na terra, desliga no céu. Essa é a igreja de Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,16. Templo celestial. A igreja é o templo celestial. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o seu Espírito habita em vós? Amados, nós somos o santuário de Deus. A igreja é o santuário de Deus. E 1 Pedro 2,9. A igreja é a raça eleita, nação santa. Diz assim: porém, nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou. Amados, nós estávamos nas trevas. Presta atenção nesse texto. A igreja é uma reunião de pessoas que estavam em trevas também, porque Deus nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a igreja de Jesus Cristo, não é? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Então, amados, e aí eu vou usar o que o Paulinho falou aqui quando eu estava dando uma palavra. Ele falou sobre legado. Qual o legado da igreja? Qual vai ser o nosso legado? Para mim, a igreja ela é essencial. Essencial. E não é uma igreja virtual, é uma igreja presencial. Nós precisamos estar juntos. Eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a tolerar, eu preciso aprender que eu não estou sozinho, que é sempre no coletivo, não é individual, que eu preciso abrir mão de algumas coisas para que o corpo possa caminhar. Qual é o nosso legado? Amados, que Deus nos oriente, né, para que a gente possa realmente, pensando não só no que cabe a mim, no agora, mas que eu pense também nas gerações que estão por vir. A igreja tem essa obrigação, mais do que tudo, de ser fonte de inspiração e de revelação para essas gerações que virão. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Amém. Pode ficar em pé mais um minutinho, vamos orar. Pai amado, obrigado. Obrigado pela igreja. Obrigado pelas nossas dificuldades, porque elas nos ajudam também a crescer. Ó Deus, quebra aquilo que não vem de Ti, que está dentro de nós, que nos impedem de sermos perdoadores. Ó Deus, que nós sejamos também tolerantes uns com os outros. A igreja não é o eu, a igreja é o nós. Não é o individual, é o coletivo. Nos dá esse entendimento e perdoa os nossos pecados, porque às vezes nós temos sido o empecilho para o crescimento da Tua igreja. Perdoa-nos, Senhor, mas nós sabemos que Tu és um Deus de misericórdia, que nos ama e que ama a igreja. É por isso que o Senhor nos tirou das trevas,
para a tua maravilhosa luz. Faz isso conosco, que nós seremos gratos a ti eternamente, em nome de Jesus. Amém e amém.